Olha só, eu quero mostrar para você essa notícia que saiu aqui na Revista Oeste, que fala a respeito da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, que na verdade já formou maioria, para condenar um pipoqueiro e um vendedor de picolé que estavam lá em Brasília, na Esplanada, por ocasião dos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. E por que isso é muito interessante? Porque esse é um tema que toda semana está em discussão. E sempre é retratado, é esse ponto que eu vou mostrar para você, é sempre retratado assim, que as pessoas que estavam lá com a Bíblia na mão, ou uma pessoa que estava lá porque pichou de batom, enfim, no sentido de diminuir as ações de uma forma agrupada. Eu quero estabelecer com você a primeira premissa. Uma pessoa só pode ser condenada se restar demonstrado por parte do Ministério Público em face do Poder Judiciário que aquela pessoa objetivamente participou ou desejou ou contribuiu de alguma forma para que aquele evento ocorresse. Então, uma pessoa não pode ser condenada simplesmente porque ela estava no local errado na hora errada, por exemplo, né? E você pensa, por exemplo, o vendedor de picolé, ora, se esse camarada estava lá, evidentemente ele estava vendendo picolé. Se você vai em frente a uma escola, você vê ali alguém vendendo picolé, algum algodão doce, por exemplo. Você vai em frente a um evento, onde está havendo qualquer evento. Se você falar que vai ter uma manifestação política, independente de qual lado do espectro seja, você vai observar pessoas ali trabalhando, vendendo uma pipoquinha, vendendo um cachorro quente, alguém já estica ali um pula-pula. Então, qualquer evento em que se aglomeram pessoas, naturalmente haverá pessoas ali interessadas em exercer sua atividade comercial. Por que eu digo isso? Porque não se pode admitir que uma pessoa tenha sido condenada simplesmente porque estava lá, naquele local. Se o fato da invasão por si só não constitui infração penal, né? Invadir o prédio público por si só não constitui infração penal. Invadir o espaço que estava cercado por si só não vai constituir uma infração penal. Agora, se estava envolvido naquele contexto da prática do ato de golpe e tal, e essa pessoa contribuiu para aquele evento de alguma forma, aí sim, é diferente. Mas isso tem que ficar muito demonstrado no processo, né? Dentro primeiro da investigação e depois da fase inquisitorial. A notícia retrata esse indivíduo, aliás, esses dois indivíduos que em relação a eles já houve a formação de maioria para condenação. Veja, o STF formou maioria nessa sexta-feira, hoje, para condenar mais 6 envolvidos no 8 de janeiro. Até o momento, os ministros Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino, Edson Fachin e Carmen Lúcia seguiram o entendimento do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, para a condenação. O ministro André Mendonça, que normalmente ele diverge dos demais, votou para absorver. Os outros juízes ainda não decidiram. E o que é interessante é esse trecho aqui da notícia aqui da Revista Oeste. Porque assim, meus caros, a gente não pode diminuir um evento grave utilizando exceções para trazer uma tonificação, uma personificação àquele evento. Ora, eu posso dizer o seguinte, muitas investigações policiais resultaram em condenação. Algumas investigações policiais resultaram em absolvição, né? Uma minoria de pessoas foi presa nesse país porque não cometeu uma infração penal. Porque não cometeu, foi presa injustamente. Enquanto a grande maioria é presa, com toda certeza, com razão, porque realmente praticou os atos que são imputados. Então, o que acontece? A gente não pode personificar o evento, e isso é o que eu quero mostrar para você, porque a notícia diz assim, olha, um vendedor de picolé e um vendedor de algodão doce, de pipoca, foram presos. No sentido de dizer, olha, as pessoas que nem têm a ver estão sendo presas. Mas a grande maioria das pessoas que foram presas nesse evento estavam lá realmente para ou incentivar a prática do golpe ou dar um golpe de Estado, né? Eu estou dizendo isso porque se eu converso com as pessoas na rua, e as pessoas que são aquelas que se dizem bolsonaristas, eu falo, mas direto, mas você acha que não queria mesmo um golpe de Estado? A pessoa fala para mim, não, eu queria que desse um golpe de Estado. Então é evidente que esse é um sentimento que persegue muitas pessoas. Mas aí o que é a notícia, né? Vamos lá, vamos voltar para a gente não perder o raciocínio. O que a notícia trabalha aqui? Olha, o perfil dos condenados. Então, quem são as pessoas condenadas no 8 de janeiro? É a cabeleireira que escreveu Perder o Mané. O fato dela ter escrito Perder o Mané não ensejou a condenação dela. O que ensejou a condenação foi todo o contexto, né? E a questão da tentativa de golpe de Estado, que segundo aquilo que foi noticiado, foi apurado no processo conduzido pela Procuradoria-Geral da República. Mas veja só, entre os processos estão da dona de casa Simone Pereira de Oliveira Lopes, de 48 anos. Né? Então, assim, entre os muitos processos aqui, esse é um singelo. A dona de casa Simone Pereira Lopes, conforme a defesa, a mulher precisou fazer uma cirurgia recente para a remoção do útero em virtude de
adenomiose e endometriose profunda. De acordo com a defesa de Simone, Moraes autorizou a remoção da tornozeleira para o procedimento, porém deu menos de 45 dias para a recuperação sugeridos pelo médico. Se ela precisar de mais tempo de repouso, teremos de avisar o ministro para fazer o requerimento. Disse o advogado que atua no caso. Mas olha, outro nome que está na pauta é o de Otoniel da Cruz, de 45 anos. Em um dos processos juntados aos autos, a defesa informou que o homem vende picolés em praias de Porto Seguro e região e por isso tem situação financeira delicada. Ele foi a Brasília com a promessa de comercializar seus produtos no acampamento, disse a defesa, com a volta a Eunápolis. O que eu digo para você a respeito disso aqui, olha um outro aí, né? Carlos Eifer, de 54 anos, também aguarda a sentença. Assim como Cruz, ele é vendedor de pipoca, mas de pipoca gourmet. Foi até Brasília na manifestação pacífica, onde pensava que seria dia 9 e argumentou a defesa. O que acontece? Se uma pessoa estivesse lá vendendo pipoca, isso não pode ensejar a condenação dessa pessoa. Olha, eu poderia estar lá. O fato da pessoa estar exercendo uma atividade econômica, uma atividade comercial, ainda que de forma informal, não significa que aquela pessoa sequer compactua com os ideais políticos que estão sendo ali trabalhados, né? Então, o cara pode ser petista e está lá na manifestação bolsonarista, vendendo, está trabalhando, tá vendendo. Isso não pode ensejar a condenação dessa pessoa, né, com aqueles outros que estavam ali, mas que buscavam. Isso é coisa do intelecto, né? Qual é o ânimo que motivava aquele indivíduo a estar ali? E isso tem que ser barrado, com toda certeza. Por isso que o processo tem que demonstrar isso. Olha, essa pessoa estava lá, estava no acampamento, mas ela não estava no acampamento para a prática de golpe de Estado, né? Nem para incentivar, fomentar, né, estimular a animosidade entre as Forças Armadas e os demais poderes. Não, essa pessoa estava lá só para vender pipoca e fazer, ganhar o seu pão, ganhar o seu dinheiro ali. Agora, aquelas pessoas que estavam para a prática do golpe, você não pode diminuir, né, a conduta dessas pessoas. Mas se você, igual eu estou te falando, se você está me assistindo, pergunta para alguém que você conhece que, digamos, seja muito bolsonarista mesmo, aqueles radical. Fala assim, eu sempre brinco, né? Eu falo para a galera, às vezes eu tô brincando, o cara é bolsonarista doido. Pergunta para ele assim, você acha que o ex-presidente iria dar um golpe de Estado? E você desejava que isso acontecesse? Muitas pessoas vão te dizer que sim, né? Eu queria que desse o golpe. Então você não consegue, à luz do nosso ordenamento jurídico, né? E eu poderia mostrar para você também o nosso Código Penal, à luz do nosso ordenamento jurídico, você não vai conseguir diminuir em face da legislação. A legislação fala que é crime. Então não tem como. Se a pessoa estava naquela conduta, naquele local, junto com outras pessoas, com o mesmo intelecto, com o mesmo ânimo, com o mesmo interesse subjetivo, né, pré-ajustados, previamente à realização do ato, essas pessoas vão responder pelo crime. Só que isso tem que ser demonstrado no processo, tem que ser demonstrado substancialmente no processo. É o que a gente vê no artigo 29 do Código Penal. Veja só, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas. Então, se você concorre para a prática do crime, você incide nas penas a este combinado. Pega o caso da mulher que pichou ou perdeu o mané. Pô, vamos ser sinceros, assim, sem paixão. Se tem um grupo de pessoas que pretende incentivar ali uma animosidade entre as Forças Armadas e os poderes ou fomentar um golpe de Estado, e uma dessas pessoas picha, né, fora STF, isso é uma sugestão, ou pelo menos é uma indicação de que essa pessoa está junto com os demais que pretendem aquele golpe de Estado. Isso é básico, né? Isso não é forçação. Agora, cara, se você pode discutir a quantidade de pena, que as penas são um pouco pesadas lá no 359, realmente as penas ali são lapadas. Mas isso são coisas objetivas, não tem como discutir, né? Você questionar isso. Não, não queria o golpe de Estado. Fora STF, mas não queria o golpe de Estado. Não tem como você negar. Você pode discutir até, pô, essa pena é muito pesada, né? Isso... Quem seria beneficiado com o golpe de Estado? As lideranças. Então as lideranças têm que tomar uma pena mais pesada, não as pessoas que estavam ali, muitas delas, inclusive, utilizadas como massa de manobra, como a gente já viu alguns vídeos, algumas pessoas que são influentes falando, né? Isso é bobo da corte e tal. Então isso a gente tem que levar em consideração. Mas é que eu gosto de acompanhar essa revista Oeste. Normalmente aqui as notícias aqui são bem bolsonaristas, né? Aqui notícias sempre bolsonaristas. E aí eu gosto de confrontar isso aqui com aquele 247, com aquele Carta Capital, que ali só trem petista, né? Mas é muito interessante. Convido você a estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, compartilhando esse vídeo, comentando aí se você quiser debater esse assunto comigo, tá à tua disposição. Forte abraço e até o próximo.